Lição número 15. Concentre-se para não esquecer. Um homem esquece porque não concentra sua mente em seu propósito, especialmente no momento em que o concebe. Lembramo-nos apenas daquilo que causa uma impressão profunda. Portanto, devemos primeiro aprofundar nossas impressões, associando em nossas mentes certas ideias relacionadas a elas. Digamos que uma esposa dá ao marido uma carta para enviar. Ele não pensa nisso, mas automaticamente a coloca no bolso e esquece tudo. Quando a carta lhe foi entregue, se ele tivesse dito a si mesmo, vou enviar esta carta, a caixa está na esquina ao lado e quando passasse por ela, deixaria a carta. Isso teria permitido recordar da carta no instante em que ele alcançou a caixa de correio. A mesma regra vale para coisas mais importantes. Por exemplo, se você foi instruído a ver o Sr. Smith enquanto estiver almoçando hoje, você não esquecerá. Se no momento em que a instrução for dada, você disser a si mesmo algo semelhante ao seguinte: quando chegar à esquina da rua Blank, a caminho do almoço, virarei à direita e chamarei o Sr. Smith. Dessa forma, a impressão é feita, a conexão estabelecida e a visão do objeto associado lembra a missão. O importante é aprofundar a impressão no exato momento em que ela entra em sua mente. Isso é possível, não apenas concentrando a mente na ideia em si, mas cercando-se de todas as associações possíveis de ideias, de modo que cada uma reforce as outras. A mente é governada por leis de associação, como a lei de que as ideias que entram na mente ao mesmo tempo emergem ao mesmo tempo, uma ajudando a lembrar as outras. A razão pela qual as pessoas não conseguem lembrar o que querem é que elas não concentraram suas mentes suficientemente em seu propósito no momento em que ele foi formado. Você pode treinar-se para lembrar-se dessa maneira, concentrando a atenção em seu propósito, de acordo com as leis da associação. Quando você forma esse hábito, a atenção é facilmente centrada e a memória facilmente treinada. Então, sua memória, em vez de falhar em momentos cruciais, torna-se um ativo valioso em seu trabalho diário. Exercício de concentração da memória. Selecione algum objeto, coloque-o sobre uma mesa e depois olhe para ele por 2 minutos. Concentre sua atenção nesta imagem. Observe cada detalhe. Então, feche os olhos e veja o quanto você consegue se lembrar sobre isso. Pense no que a imagem representa. Se é um bom assunto, se parece natural. Pense em objetos em primeiro plano, meio termo, plano de fundo, de detalhes de cor e forma. Agora, abra os olhos e mantenha-se rigidamente na correção de cada erro. Feche os olhos novamente e observe como sua imagem é muito mais precisa. Pratique até que sua imagem mental corresponda em todos os detalhes ao original. A natureza é uma instrutora maravilhosa. São muito poucos os que percebem que quando entramos em contato com a natureza, nos descobrimos. Que ao ouvir a voz dela, com aquele nosso senso curioso e interior, aprendemos a unidade da vida e despertamos para os nossos próprios poderes latentes. Poucos percebem que o simples ato de ouvir e concentrar-se é o nosso melhor poder interior, pois nos coloca em contato íntimo com o mais elevado. Assim como nossos outros sentidos, nos põe em contato com o lado mais grosseiro da natureza humana. Quanto mais perto vivemos da natureza, mais desenvolvido é esse sentido. A chamada civilização desenvolveu demais nossos outros sentidos às custas deste.
As crianças percebem inconscientemente o valor da concentração. Por exemplo, quando uma criança tem um problema difícil de resolver e chega a um ponto complicado que se vê mentalmente incapaz de fazê-lo, embora se esforce ao máximo, ela fará uma pausa e ficará quieta, apoiando-se no cotovelo, aparentemente ouvindo. Então, você verá, se estiver observando, uma iluminação repentina vem e ela continua feliz e realiza sua tarefa. Uma criança sabe instintivamente, mas inconscientemente, que quando precisa de ajuda, deve ficar quieta e concentrada. Todas as grandes pessoas se concentram e devem seu sucesso a isso. O médico reflete sobre os sintomas do seu paciente, espera, ouve a inspiração, embora inconsciente, talvez de fazê-lo. Aquele que diagnostica desta forma raramente erra. Um autor pensa em seu enredo, o mantém em sua mente e então espera, e a iluminação vem. Se você quer ser capaz de resolver problemas difíceis, você deve aprender a fazer o mesmo.